ali para cima, ali, sobe. É mais distante que daqui no Rio, 350 quilômetros. Amém? Está ministrando a palavra. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Muito bom estarmos aqui louvando e bendizendo o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Abra sua Bíblia comigo. Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, versículos 17 a 21. Se lance na fé. Romanos, capítulo 4, versículos 17 a 21. Tema que Deus colocou no meu coração para esta noite: se lançando na fé. Romanos capítulo 4, versículos 17 a 21. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui, louvando o nome dele, pregando a palavra esta noite. O pastor Josué, a igreja pelo convite, que Deus abençoe. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Vamos ler? Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Deus eterno, quero louvar, bendizer e engrandecer o teu nome. Declaro mais uma vez, Senhor, que eu dependo do Senhor, que eu preciso de Ti, Espírito Santo. Opera esta noite com sinais, prodígios e maravilhas. Declaro também que eu quero tão somente ser um canal por onde a Tua palavra possa passar e tocar em corações aqui esta noite. Usa-me, Senhor. Deus, cobre-me com Teu sangue. Cobre a minha família toda ali, Timóteo, com Teu sangue. Cobre cada lado aqui representado com Teu sangue. E dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Podeis assentar. Amém. Ouvindo aquilo que o Josué, que o pastor Josué contou da história da igreja aqui, a gente vê o porquê do tema que Deus colocou para esta noite: se lançar na fé. Porque quando nós vemos uma obra chegar a este ponto em 6 anos, às vezes a gente não percebe o que foi lá atrás, como começou, do jeito que foi, como que alguém teve que decidir, e o pastor Josué teve que fazer isso junto com alguém, e se lançar na fé. Porque se olhasse as dificuldades, se olhasse os problemas, não estaria esta igreja do jeito que está. Assim são várias outras denominações, como se eu contar aqui o testemunho do meu pastor lá, né, que hoje está numa igreja lá com cerca de 80 membros, você saberia o que é passar por uma prova e seguir em frente. Por isso, querido, nós temos que aprender a nos lançar na fé. Porque se nós olharmos os gigantes da vida,
Se nós olharmos as dificuldades da vida, se nós olharmos os problemas da vida, nós vamos nos estacionar, né? E vamos dizer, olha, não tem jeito, não há como caminhar, né? Como muitos perguntam, que Deus é esse? Por que é assim? Por que minha vida é assim? Eu vejo no esporte a vida de alguns atletas, né, que começaram do nada e hoje são campeões mundiais. Por quê? Né? Eu estava vendo a minha neta, estava brincando com a minha neta, estava observando. A gente, quando era criança, e bota tempo nisso, né? A gente colocava 2 pedaços de madeira, né? E começava a saltar e competir para ver quem saltaria mais longe. E se colocava o pedaço de madeira mais longe. Aí eu fui para ela, vem cá, filha. Ela e a prima dela, 2 anos mais velha do que ela. E eu coloquei 2 chinelos, né? Em pequena distância que dava para ela saltar. Claro e naturalmente, a prima dela saltou fácil. Eu coloquei mais distante um pouquinho. E ela também, ela saltou e a prima dela saltou também. Eu coloquei mais distante. Eu não estava conseguindo. Eu falei, meu Deus. Mas, tentei. A prima dela conseguiu. Eu pensei que ela ia desistir. Eu pensei que aquela menina de 5 anos ia olhar para aquela distância e ia falar, não dá. Ela falou, eu consigo. Eu falei, filha, mas olha o tamanho da sua perna. Não tem jeito. Ela pisou no meio e saltou do navio, eu consegui. E Deus me falou, e me deu essa mensagem dentro daquilo que eu vi a minha neta fazendo. Ela disse, está vendo? Ela se lançou na fé. Porque no meu pensamento, não dá, ela não consegue, não vai ter jeito. E assim, querido, estão muitos dentro da casa do Senhor. Lembra dos 10 espias? 12 foram mandados para espiar a terra. Viram os mesmos gigantes. Voltaram carregando e viram o tamanho dos frutos que estavam lá. E a palavra diz que eram 2 para carregar um cacho de uva. Tamanha era a bênção, querido. Mas 10 deles, a Bíblia diz que eles inflamaram a terra. A Bíblia diz que eles se sentiam como gafanhotos quando eles olhavam para os gigantes. Não, nós somos gafanhotos. Na visão deles, somos gafanhotos. Não há como. É muito fácil aquele gigante nos esmagar. E eles falaram, na visão do gigante, olharam para nós e nos viram como gafanhotos. Mas 2 deles, Josué e Caleb, viram também os mesmos gigantes. Viram o cacho de uva que estava lá. Mas existia uma diferença entre os 10 e Josué e Caleb. O sentimento que estava no coração deles. Eles conheciam o Deus que eles serviam. Você conhece o Deus que você serve? Você conhece o Deus que você serve? Porque tem muita gente dentro da casa do Senhor que tem 1 ano, 10, 20, 30 anos de crente e ainda não conhece a Deus verdadeiramente. Ô, querido, falar é uma coisa, vivenciar é outra, completamente diferente. São 2 coisas que são distantes uma da outra. Oh, eu posso dizer que eu conheço a presidente da República, mas eu vejo ela pela televisão, no jornal, mas eu não tenho intimidade com ela. Mas eu conheço o presidente, conheço. Você conhece a presidente da República? Você conhece algum advogado ou prefeito da cidade? Olha, mas você tem intimidade com ela? Essa é a diferença, querido. Quem conhece a Deus tem intimidade com Ele. Quem conhece a Deus tem comunhão com Ele.
Aleluia. Calamachuia decai. Sabe que ele fala e ele responde, que ele caminha junto, que ele jamais vai abandonar. Por isso não vai desistir diante de um problema e se lança na fé. Josué e Caleb tinham comunhão e intimidade com Deus. Por isso falaram: levamos. Deus falou que vai estar conosco. Deus falou que vai à nossa frente. Ora, o Deus Todo-Poderoso disse que ia tirar tudo que é terreno, tudo que é jebuseu, tudo que tivesse na frente. Oh, querido. Eles sabiam que os gigantes estavam lá. Mas eles também conheciam Deus suficiente para saber que Deus era poderoso para destruir aqueles gigantes. Aleluia. Quem conhece Deus não recua. Independente das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, seja o que for que o inimigo levantar, não desiste, se lança na fé. Abraça o irmão e diga para ele: se lance na fé esta vez. Diga para ele: não importa o obstáculo, se lance na fé. Não importa a altura da muralha, se lance na fé. Amachuia decanta, lavachuia decanta. Se nós pegarmos a história desse homem aqui, que você conhece muito bem, pegamos a história de Abraão, que depois se tornou Abraão, de Sarai, que se tornou Sara. Esse homem é chamado por Deus no meio de uma terra idólatra, mas com certeza ele tinha ouvido falar de Deus, ele conhecia Deus por experiência, né, dos pais que passaram para ele. Porque se não conhecesse Deus, não tinha como ouvir Deus. Porque Deus vem e fala para ele: larga tudo, deixa a sua parentela e vai para uma terra que eu vou te colocar, terra que emana leite e Deus chama ele e diz: olha, sai para fora da tenda, olha para o céu, vê se você pode contar as estrelas. Não posso, Senhor. Assim será o tamanho da nação que vai sair dos teus lombos. Aleluia. Olha para a areia da praia, dá para encontrar os grãos de areia? Não dá, Senhor. Assim será o tamanho da nação que vai sair dos seus lombos. Quanto tempo passou? Me diz se ele viu a nação. Me diz se ele vê o filho. Ele não vê. Passou-se 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ele não viu nem a terra. Ele estava na terra e Deus não disse: é essa terra. Sabemos de todas as dificuldades que teve Abraão, que teve Sarai. Mas o tempo passa. Aqui diz Romanos, Paulo vem, conta a história e diz que ele está agora com quase 100 anos de idade. Ele olha para o corpo dele, tudo amortecido. Ele poderia simplesmente dizer: Deus, olha, sua promessa não vai cumprir. Isso foi lorota, isso foi coisa da minha cabeça. Você não falou nada comigo. O tempo passou, Senhor. 24 anos, quase 25 anos se passam. E se passaram, cadê a promessa? Mas me disse, se Abraão questionou com Deus, me disse se Abraão olhou para o corpo dele. Não. Porque lá atrás ele se lançou na fé. Mas ele se não lançou na fé num buraco negro. Não. Ele lançou na fé. Ele se lançou na fé, seguro na mão do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele sabia que naquele tempo todo Deus estava segurando nas mãos dele. Oh, querido, você tem que ter essa certeza. Se Deus prometeu, se é Deus que falou, Ele está seguro nas suas mãos. E a promessa dele vai se cumprir na sua vida. Oh, Yamachuia, Lamacanto, Lecaia. Aí você pode seguir em frente. Mas, querido, como a minha neta não olhou a distância, as perninhas curtinhas dela, e se lançou, eu posso.
Você tem que fazer a mesma coisa. Oh, lembra de Davi? Oh, querido, foi dito aqui hoje, Deus não escolhe ninguém que está doido, está parado. Deus agora rejeita Saul. Deus manda que Samuel fosse até a casa de Jessé, porque ele já tinha escolhido, dentre os filhos de Jessé, alguém que seria rei no lugar de Saul. Passam-se os 7 filhos de Jessé. Chegou ao ponto de chegar um, ele fala, é esse? Porque era alguém bonito igual o pastor Gilmar, né? Como Saul foi escolhido, né? Alto, forte, guerreiro, ele pensou, é esse. Mas Deus vira para Samuel e diz, olha, eu não vejo a aparência, eu não olho a aparência, eu vejo o coração, aleluia. Oh, o que Deus estava dizendo, querido? Deus está dizendo que ele quer o coração? Não. Deus está dizendo, eu vejo a atitude. Eu vejo a atitude. Eu vejo a atitude da pessoa. Deus não escolhe por escolher, Deus está vendo a sua atitude. Deus tem um chamado na sua vida. Deus tem um projeto na sua vida. Aleluia. Mas Ele está olhando para a sua atitude esta noite. Aleluia. Ora, se você tem atitude de fé ou não? Porque se você não tiver atitude de fé, a Bíblia diz, muitos são chamados, poucos são escolhidos. Deus chama, mas de repente a pessoa para no meio do caminho. Na primeira dificuldade que vem, ele não se lança na fé, ele não segue na frente. Olha a vida de Davi, 17 anos, 15 a 17 anos. Por que Deus o chamou? Deus olhou para Davi e viu ele tomando conta das ovelhas do pai. Ah, mas os outros eram guerreiros. Mas Deus sabia que na hora de enfrentar o gigante lá, eles iam se esconder. Na hora que o gigante desafiasse lá, porque na presciência de Deus, querido, Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que antes dos nossos ossos serem formados no ventre de nossa mãe, Deus já nos conhecia. Aleluia, Deus já te via aqui esta noite. Calamachu e decanta igual Evangelho. Os olhos do Senhor estão sobre toda a face da terra. Ele contempla os maus e os bons. Ele sabe de todas as coisas. Ele já via. Mas ele viu Davi tomando conta das ovelhas do pai dele. Lá, quando ele chega para levar comida para os seus irmãos, ele vê o gigante desafiando, ele vai, pergunta, como pode? Você deixa um homem só, desafiando todo o povo de Deus. Saul foi conversar com ele, mas você é uma criança. Ele disse, ora, eu estava tomando conta das ovelhas do meu pai, quando veio um urso e o leão. Olha a atitude, querido. Ele poderia, ele disse, olha, eu corri, fugi, desci as ovelhas lá, e o leão e o urso comeu tudo. Foi isso que aconteceu, menino? Qual foi a atitude de Davi? Eu os peguei pela barba. Eu os peguei pela barba e os matei. Aleluia! Oh, querido, atitude! Deus vê em Davi alguém que ele poderia usar, querido. Deus vê em Davi que podia ser rei em Israel. Deus viu em Davi um homem segundo o seu coração, querido. Por quê? Por causa da atitude de Davi. Deus te chamou. Mas você tem que ter atitude de guerreiro. Oh, calma, chudecaia. Você tem que ter a atitude de não desistir. Atitude de fé. Se lançar na fé. Oh, Yamachuia, ei, Calamachuia. O Senhor diz: se lance na fé. Se lance na fé. Para de se esconder de Deus.
interessa o que Deus pensa de você. Busque o Senhor, querido. Ele não capacita os capacitados, mas Ele capacita os escondidos. Aleluia! Mas para te capacitar, você tem que se lançar, querido. Eu aceitei Jesus em 1990. Sabe como eu fui batizado com o Espírito Santo? A igreja que eu pertencia não cria, não acreditava daquela forma. Vi um monte de coisa. Peguei revistas antigas da Assembleia de Deus, da minha avó, ou Mulher de Fé, dos meus tios, e comecei a escrever. Trabalhava em Patinga, 45 minutos de Timóteo. Não podia vir em casa almoçar, em vez de dormir e engordar, né? Eu estava, em vez de almoçar, ia dormir lá no depósito, onde, no supermercado onde eu trabalhava, comecei a escrever. Chegava em casa, não tinha culto, escrever. Quando eu estava para terminar o estudo, naquele dia, dentro do banheiro da empresa, entrei no banheiro e fui orar. Deus começou a me tocar e falei: opa, esse povo vai pensar que eu estou maluco aqui dentro. Pensar que ele está igual um doido aqui, esse povo. Aí. Mas quando eu cheguei em casa, saí do banheiro, entrei no quarto, meu menino hoje, casado, está com 22 anos, estava deitado assim, a mãe dele colocou, fechei a porta e fui orar para terminar o estudo. Pá. Mas eu estava buscando. E dali, claro, tive que ir para uma outra igreja 3 meses depois. E vão para o monte e vão orar. E vão para o monte 8 horas da noite, voltavam no outro dia, ainda ia trabalhar e vão buscar. 3 meses Deus começou a me usar em profecia. Depois Deus, um tempo depois, Deus começa a me usar nas curas e nos milagres, e fui aperfeiçoando até chegar nesse chamado em 2003, quando a primeira vez eu saí de casa e eu fiquei 45 dias pregando em mais de 15 igrejas, cerca de 4 ou 5 cidades. Ô querido, se eu não tivesse a esposa que eu tenho, claro que eu me lancei na fé. Na hora que o pastor ligou para casa e falou: olha, se vira, arranjei 11 igrejas quadrangulares para o senhor pregar. Eu falei: o quê? Eu falei: isso é loucura, nunca tinha saído de casa. Minha esposa falou: vai embora, é Deus. Eu falei: é Deus, tá bom, então vai embora. Arrumou a mala. Mas quando fez 35 dias, eu estava em Carmópolis, em Minas, 150 km de BH. Pega um pastor que ele não almoçava. Pastor Benito, o homem não almoçava. Eu costumava almoçar e jantar. O homem levantava 11 horas, 11 e meia, pegava a filha dele, as 2 filhas, uma delas hoje está casada, comprava 2 pacotões de pipoca, levava para a escola, elas iam almoçar lá. E a gente ia fazer visita. Ia para a cidade perto lá, cidade chamada Cláudio, e vamos embora. Parava na casa de uma irmã e falava: ô, pastor, dá um jeito de comer rápido, esse homem não come não. Quando dava tempo. Aí eu parava, tinha uma padaria, eu comprava pipoca também, ia comer pipoca. Quando eu chegava depois do culto, depois de fazer, ir para a rádio, fazer programa, meia-noite a gente ia almoçar. Com 10 dias que eu estava lá, com 5 dias, faltando 10 para ir embora, eu li para minha esposa, tinha um culto 3 horas da tarde, e tinha outro à noite. Eu li para ela e falei: filha, tinha um leilão em frente à igreja, assim, eu falei: que hora, aguenta esse tem mais não aguenta esse negócio mais. Já tem 35 dias que eu estou fora de casa. Minha menina tinha 16 anos e o menino 11. Eu falei: morrendo de saudade de você e dos meninos, vamos embora. Cheguei a falar: vem, vem, estou te esperando. Sabe que Deus usou ela e falou: opa, peraí. Quando você saiu daqui de casa, o que você me falou? Quem você falou que te enviou? Eu falei: foi Deus. Foi Deus, filho? Foi. Deus não fala uma coisa hoje para fazer outra amanhã. Deus não diz uma coisa a outra para falar outra amanhã. Aguenta, falta 10 dias. Na hora eu pensei: pronto, fiquei 35 dias fora de casa, minha esposa não me ama mais, acabou o amor. Acabou!
Sim, chorando. Mas depois eu fui entender que era o propósito de Deus na minha vida. Por quê? Estava eu com a minha atitude, que nem tudo eu te amo, olhando para os gigantes, olhando para o problema. Deus estava me testando. Graças a Deus, por isso que a Bíblia diz: é melhor dois do que se um cair, o outro ajuda a levantar. Com a minha atitude eu estava dizendo para Deus: o Senhor me chamou, mas esse negócio aqui não vai dar não. No primeiro teste o Senhor coloca na minha frente, eu estou. Passou os 10 dias e veio campanha em cima de campanha. Nós estamos aí hoje, né? Ficamos no mês de agosto aqui, 32 dias fora, encerramos em Eugenópolis. Cheguei em casa, viajei no final de semana, no outro final de semana voltamos para aqui. Vamos ficar aí mais 30 dias. Por quê? Estamos nos lançando na fé. Se lance na fé. Oh, querido, Deus, quando te chamou, não disse que seria fácil. Pelo contrário, Ele disse: no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Se lance na fé, querido. Porque para as coisas acontecerem na sua vida espiritual, na sua vida financeira, é preciso você se lançar na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Oh, querido, tenha atitude de fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Jesus estava caminhando quando Jairo, um príncipe, desce da sua posição e vai até Jesus, se humilha, fala da filha de 12 anos que estava à beira da morte. Quando Jesus se propõe a ir até a casa de Jairo, vem alguém e fala para ele: olha, não incomodes mais o mestre, a sua filha morreu. Antes que a dúvida entrasse no coração de Jairo, Jesus logo disse: Jairo, crê somente que a tua filha será salva. Aleluia. A atitude dele poderia chamar: minha filha morreu, não tem mais jeito. Não, ele teve atitude de fé, se lançou na fé e foi com Jesus para a casa dele. Não importa o que estavam falando, é isso que Jesus estava falando. Se lança na fé, já. Se você se lançar na fé comigo, a tua filha vai ser curada. Se você se lançar na fé comigo, a sua filha não está morta, ela está apenas dormindo. Aleluia! Oh, Jesus chega na casa. Riram de Jesus quando ele falou que a menina estava dormindo. Ele foi até o quarto, tocou nas mãos da menina, no braço da menina, e a menina logo ressuscitou. Aleluia. Veja o paradoxo desta noite que nós vamos ver. Aqui Jesus teve que tocar, Jairo teve que crer, se lançar na fé para receber a bênção. Calamachu e decaia. Jesus segue em frente. Está a mulher do fluxo de sangue, 12 anos de sofrimento. A menina tinha 12 anos. A mulher tinha 12 anos de sofrimento. Ora, Jesus estava passando. Claro que Jesus sabia do problema da mulher. Jesus sabe do seu problema aqui esta noite. Mas Ele está esperando que você se lance na fé esta noite. A mulher tinha tudo para desistir. Porque estava fraca. 12 anos de perdendo sangue. Mas ela não quis saber. Ela se lança na fé. Passou pelo meio da multidão. Tocou em Jesus. E logo o fluxo se estancou. Ele diz: olha, alguém tocou em mim. Ele fala: claro, alguém tocou no Senhor. A multidão, ele disse: não, alguém tocou em mim,
porque de mim saiu virtude. A mulher não se esconde, ela se apresenta. E ele diz: mulher, grande é a tua fé, vá e seja curada. Mas qual é o paradoxo aqui? Lá Jesus tocou, lá a menina foi ressuscitada, aqui a mulher teve que tocar para ser curada. Aleluia. Jesus está tocando em você, mas você vai ter que se lançar na fé também esta noite e tocar nele. Aleluia. Você crê que ele está aqui esta noite? Você crê que ele está aqui esta noite? Ele está te tocando, mas você vai tocar nele também. Foi a Machu. Se lance na fé esta noite. Creia no milagre na sua vida, querido. Oh, Camachu e Andecala Vasculicai. Em Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52, está a história de Bartimeu. Cego, à beira do caminho, não diz se é cego de nascença ou não, mas cego. Uma vida destruída, aparentemente sem esperança, até a hora que Jesus entrou em Jericó e saiu de Jericó. Jesus está entrando na sua vida e tirando toda a cegueira hoje. Mas você vai ter que se lançar na fé. Você vai ter que se lançar na fé. Ora, ele ouve falar que Jesus estava passando ali. Ele não quis saber. Ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus caminhava. Eu me lembro da mulher cananeia. A filha estava ali agora, completamente possessa. Ela sai das portas de Sidom. Jesus estava passando. E ela começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Bartimeu tentaram fazer com que ela calasse: Senhor, está vindo atrás gritando. Com Bartimeu, Jesus mandou que o trouxesse no céu. Perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Bartimeu podia pedir: olha, eu quero um milhão, nos nossos dias de hoje, R$1 milhão. Para quê? Porque ele poderia pagar o melhor oftalmologista que tinha e ainda sobrava uma grana para ele. Mas ele não estava interessado nisso. Ele só queria uma coisa: ver o rosto de Jesus. Era ver. Jesus opera o milagre. Ele não olhou o céu azul, nem que estava à direita nem à esquerda. Ele olhou o rosto de Jesus. E o maior milagre aconteceu na vida dele. Ele se entrega a Jesus, e como eu provo isso, ele seguiu Jesus por onde Jesus caminhou. Aleluia. A mulher do fluxo de sangue. Jesus para, a mulher continuou gritando, e ele diz para ela: olha, não é lícito tirar o pão da mesa e lançar para os cachorrinhos. Ela poderia ter desistido, mas ela se lança na fé. E ela diz: olha, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Aleluia. Não desista dos teus sonhos, querido. Esta noite o Senhor está dizendo para você: não desista dos seus sonhos. Ela machuia, decai por nada. Mesmo que pareça que Jesus está distante, longe. Oh, não deixe o inimigo te enganar. Jesus nunca vai te abandonar. Aleluia. Pode a mãe abandonar o filho que gerou, mas o Senhor Jesus jamais vai abandonar os seus filhos. Aleluia. Oh, a mulher recebeu a bênção. Oh, querido. Calamachu e andecala bascui de cantecopa cheia. Se lance na fé. Há em João 9, versículos de 1 a 7. João capítulo 9. Versículos de 1 a 7. A história da cura de um cego de nascença, que diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença.
E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou. O cego estava ali, cego de nascença. Ora, eles fazem uma pergunta para Jesus, e aí depois de responder, Jesus cospe no chão. Com Bartimeu, o que queres que te faça? Com esse cego, ele cospe no chão, faz um lodo, passa nas vistas. Naturalmente o cego começou a ver nublado, senão ele não ia até o tanque. Mas ele fala: vai até o tanque de Siloé, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele podia dizer: o senhor está doido, o senhor está maluco, está doido. Mas ele, o cego, se lançou na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. O Senhor tem um propósito na sua vida, mas se você não se lançar na fé, não tem como Deus agir. Ele foi, se lavou e voltou curado. Por quê? Ele não desistiu. Ele ouviu. Ele seguiu em frente. Camachunha de cala, paspiricaia. Querido. Lembra do hino? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só para te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, vou tudo para te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Olha a sequência. Aleluia. Pequeno, não tinha chance de ver Jesus, mas ele precisava do milagre. Talvez ele nem esperasse o milagre que aconteceu. A Bíblia não diz a distância que existia. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. A distância que tinha entre Zaqueu e a árvore. Mas ele teve que dar passos de fé. Teve que se lançar na fé. Ele poderia ter olhado e falado: olha, não dá para entrar no meio, não dá para viver por cima, sou pequeno, vou voltar para minha casa. Não é hoje o dia, não é hoje a hora, hoje não vai acontecer. É assim que muitos pensam. Não é hoje, não vai acontecer, não é o momento. Deus não está nem aí para mim, Deus nem se importa comigo. Olha, Zaqueu não quis saber de nada. Ele não quis saber nem do tamanho da árvore. Se você pegar a geografia bíblica lá, você vai ver o tamanho da árvore que era o sicômoro, ou a figueira brava. Ele não quis saber. Ele deu passos de fé. Para você receber a tua bênção, você vai ter que lançar na fé
e dar passos esta noite para receber a tua bênção. Está disposto a isso esta noite? Está disposto a isso esta noite? Vista a árvore agora, querido. Mire a tua árvore da fé. Eu não sei qual é o problema, mas é preciso você ter um encontro real e verdadeiro com Jesus hoje. Ei, quantos passos? Não sei. Mas ele deu os passos. Chegou, ele poderia ter olhado para ela e falado, não vai dar. Esse negócio aqui está difícil demais. Mas ele não quis saber como ele subiu naquela árvore. Não sei, mas ele subiu. Suba na árvore da fé hoje. Você tem uma figueira brava a subir esta noite. Oh, Yamashuia Lavacanto de Caia. Jesus não tinha chegado ainda. Mas Jesus chegou e já sabia que Zaqueu estava lá. Ele olha e agora diz: desce depressa, Zaqueu. Deu os passos da fé, se lançou na fé, subiu. Agora Jesus fala: desce depressa. Oh, queridos, são circunstâncias e situações. Desce depressa, porque hoje me é lícito pousar em tua morada. Aleluia. Oh, Calamachuia, né, canta a cheia. Recebeu muito mais do que ele esperava. Deus tem muito mais do que você espera esta noite para você. Oh, Lamachuia, de Calabaçu de Caia. Ele diz na sua palavra que ele tem muito mais daquilo que você imagina, mas você tem que se lançar na fé. Oh, é assim na sua vida financeira, é assim na sua vida espiritual, é assim no seu lar. Oh, creia. Tem muita gente que, em vez de abençoar, o marido está lá, aquela coisa, o filho, fala: isso não tem jeito mesmo não. A praga desse homem só sabe beber, isso vai acabar mesmo, vai morrer, acabou. Meu filho, isso não vale nada. Não, querido, abençoa, se lance na fé. Veja o teu marido, o teu filho, a tua filha aqui na casa do Senhor, já louvando a Deus. Aleluia. Oh, Yamashuia de Caia, creia no milagre. Oh, siga em frente. Vamos nos colocar de pé. Você que quer se lançar na fé, que pode vir, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que quer se lançar na fé esta noite, diga: Senhor, eu quero me lançar na fé. As circunstâncias que estão barrando o meu caminho, o Senhor salta muralhas com você esta noite. Oh, Yaganto que cala pastor de Caia, vem. O Senhor tem um projeto na sua vida. Eu quero orar por você. Vamos apertar um pouquinho aí. Meu filho, deixa eu ver, pega um louvor aqui. Deixa, se não tiver jeito. Se tiver jeito, se tiver jeito. Vem, eu quero orar por você. Meus irmãos, louvo o Senhor com um minutinho de adoração.